Fala, meus amores do Esquadrão Aula Show. Tô com saudade de vocês, tá? Espero que breve nós estejamos juntos novamente aí em sala de aula para continuarmos o nosso cronograma de estudos, beleza? Fiquem ligados que já saiu o edital do Enem. Se você ainda não viu, dê uma lida, dê uma olhada. Hoje, dia 6 de abril, iniciou o período de pedido de isenção de taxa. Então, se você é aluno de escola pública, se sua família, seus pais é cadastrado no CAD Único, que é o Cadastro Único do Governo, que recebe a sua família e tudo mais, você tem direito à isenção de taxa, beleza? Então, procura tudo isso, se informa e começou hoje o período, então dá uma olhadinha, beleza? Na nossa sequência de estudos, nós estamos trabalhando dentro da dinâmica. Na dinâmica, nós vimos que vamos estudar as causas do movimento. Aquilo que leva um corpo de um estado de inércia, ou seja, um estado sem aceleração, até um estado onde ele está acelerado. O que é que tira um corpo de repouso e põe ele em movimento? Tudo isso é alvo do estudo da dinâmica. A primeira aula, nós falamos a respeito das leis de Newton. Princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei que nós vamos entrar em algumas forças hoje, e princípio de ação e reação, que foi a terceira lei de Newton. Então, se você não viu essa aula ainda, volta, assiste, não deixa de perder conteúdo. Eu sei que estando em casa, a tentação de não fazer nada é muito grande, mas vocês vão resistir a essa tentação aí em nome de Jesus, tá? Então, tomem cuidado, estudem, não caiam na preguiça, não caiam no sedentarismo aí de ficar em casa procrastinando. Tirem um horário livre para você ver um filme, ver uma série, se divertir um pouco. Porém, tire também uns horários para assistir algumas aulas e para resolver alguns exercícios, tá? Ciências exatas, você tem que entender os conceitos e tem que aplicar nas questões. Principalmente em física. Física tem muita parte de conceito fenomenológico. Ou seja, a gente entende os fenômenos da natureza, a gente descreve matematicamente e a gente resolve questões sobre aquele fenômeno. Então, na segunda lei de Newton, só para a gente lembrar, vimos que a força resultante ela é o produto da massa do corpo pela aceleração que ele adquire. Aqui, nós vamos trabalhar algumas forças que são mais cobradas nos vestibulares, beleza? A primeira força é a força peso. Uma coisa que é muito comum é o estudante ele confundir peso com massa. Não confunde, tá? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Massa está relacionado à inércia do corpo. Quanto o corpo tem uma resistência a entrar em movimento. Quanta matéria aquele corpo tem. Isso é massa. Massa é quantidade de matéria, beleza? A gente mede massa em quilogramas, em gramas, em todas essas medidas que é de massa. Peso não é massa. Peso é uma força. Então, logo, a medida de peso não é quilogramas. A medida de peso é newtons, beleza? Porque é uma força. No dia a dia, nós utilizamos a palavra peso no sentido de massa. A gente chega, ó, tu pesa quanto? Eu peso 70 quilos. Então, a gente utiliza de maneira errada, né? O conceito que a gente utiliza dessa palavra no dia a dia é diferente da ideia científica a respeito dessa palavra. Beleza? Então, lembra que peso não é massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Peso é uma força que nós sentimos mediante a interação gravitacional entre corpos. Tem que se ligar uma coisa, tá? Todo corpo, ele produz um campo gravitacional. Então, todo corpo, ele se atrai por uma força de interação, que é uma força gravitacional. Essa força a gente chama de peso. Do mesmo modo, da mesma maneira que a Terra aplica uma força a nós de nos puxar para o seu centro, nós também aplicamos uma força à Terra de mesma direção, de mesmo módulo e sentido oposto, puxando para nós. Percebe aí no nosso desenho, olha. A força peso, ela sempre aponta para o centro da Terra, né? No nosso referencial a gente diz que puxa para o chão, mas para o chão é sempre para o centro da Terra. A pessoa que está aqui, digamos, na parte de cima do planeta, tem uma força puxando para o chão aqui, mas é apontando para o centro da Terra. A pessoa que está aqui, olha, a força peso sempre aponta para o centro do nosso planeta. Do mesmo modo que o planeta nos atrai por uma força gravitacional, nós também atraímos o planeta por meio de uma força gravitacional, beleza? Só que a gente não vai ter força suficiente para puxar o planeta, mas ele nos puxa para perto dele.
Essa força de interação gravitacional é chamada de força-peso. Força não é massa vezes aceleração, olha. Então, peso, massa vezes aceleração. Só que essa aceleração é a aceleração gravitacional, beleza? Aqui a gente está tratando da aceleração da gravidade. Então, lembra, peso é massa vezes a gravidade. Então, uma coisa que pode ser abordada em questão é o seguinte. A nossa massa aqui na Terra e na Lua é a mesma? A resposta é sim. A massa, ela é a mesma, porque a massa é quantidade de matéria. Se eu tenho 70 quilos aqui, eu vou ter 70 quilos na Lua, beleza? A massa é a mesma. Porém, o peso é diferente. Por que o peso se difere? Porque o peso depende da gravidade. Olha aqui, ó. Peso é a massa vezes a gravidade. Então, se eu estou na Terra, a gravidade da Terra vai valer 10. Vai ser 70 vezes 10, 700. Se eu estou na Lua, a gravidade da Lua é mais ou menos 1,6. Vai ser 70 vezes 1,6. Dá aproximadamente, fazendo assim de cabeça, 135, 140 mais ou menos. Um pouquinho menos de 140. Então, olha, meu peso na Terra seria 700 newtons. Na Lua seria um pouco menos de 140 newtons. Em Marte, esse peso já seria diferente também, porque em Marte a gravidade de Marte é 13 e um quebradinho. Em Júpiter, a gravidade é em torno de 25 metros por segundo ao quadrado. Então, meu peso seria muito maior. Então, olha, dependendo do campo gravitacional onde eu estou, o meu peso ele se difere, mas a minha massa não. Então, isso pode ser alvo de uma questão teórica, tá? A massa muda na Terra e na Lua? Não. O peso muda? Sim. Então, olha, a gente faz uma força de atração ao planeta e o planeta faz uma força de atração a nós, tá? Então, isso é uma força de ação e uma de reação, um par de ação e reação, beleza? Um exemplo interessante. A Terra, ela prende a Lua fazendo órbita ao seu redor por meio da força gravitacional. Então, a Terra, ela atrai a Lua por uma força gravitacional. A Lua, em contrapartida, também atrai a Terra por meio de sua força gravitacional. A força em si não é suficiente para puxar a Terra de sua trajetória, porque a massa da Terra é muito grande. Mas a gente vê alguns fenômenos que acontecem por causa dessa força que a Lua exerce de atração gravitacional. E é o fenômeno das marés. Quando a Lua está mais próxima, a força de gravidade é maior, a força de interação aí que a gente chama de peso é maior, então ela não puxa o planeta, que é muito pesado, mas você vê um aumento do nível dos oceanos, porque ele está puxando aquele líquido, a força é maior. Então você tem um aumento das marés e diminuição das marés. Isso é um efeito de interação gravitacional. Então eu espero que tenha entendido aí força-peso. Força-peso é a força provocada pela interação gravitacional, tá? Peso e massa são coisas distintas. Vamos seguir. Outra força muito importante é o que a gente chama de força normal. Pelo amor de Deus, olha, os alunos confundem muito os conceitos de força normal. Muito. Porque, vê só, força normal é uma força de reação de uma superfície. Só existe força normal quando há contato com a superfície, beleza? Então, imagina que eu tenho uma mesa e eu tenho um bloco aqui em cima da mesa. Esse bloco, ele exerce uma força sobre a mesa. A gente vai dizer que aqui é a força-peso, né? O peso dele puxando para baixo. Exerce uma força sobre a mesa. Só que esse cara está em repouso, esse cara não está em movimento. Se ele está em repouso, tem que existir uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Por quê, João? Porque essas forças se cancelam e o corpo continua em repouso, o princípio da inércia, tá? O corpo permanece em repouso se não tiver força resultante sobre ele. Então, olha, ele tem um peso aqui para baixo e tem uma força normal. Essa força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Aí você pode cair num erro muito comum dos estudantes pensarem, que é o seguinte. Ah, João, então eu entendi. A força normal, ela é a reação do peso. Não é verdade, tá? Não é verdade. Perceba aqui, a força normal, ela é uma reação da compressão que nós fazemos em uma superfície. Quando a superfície é horizontal, olha, a gente pode igualar em módulo a normal e o peso. Nesse caso, se por acaso eu estou numa parede vertical e eu espremo um bloco na parede, olha onde está o peso, olha onde está a normal. A normal é sempre perpendicular à superfície e aponta para fora dessa superfície, beleza? Então,
Até a palavra normal na matemática significa perpendicular, beleza? Então não se confunde com isso. O peso está na vertical, a normal está na horizontal. Então não tem como ser ação e reação, porque pares de ação e reação estão na mesma direção. Percebe que a normal vai ser uma reação à força que eu prendo o bloco na parede. Então, digamos, se eu soltar esse bloco, ele vai cair. Beleza. Mas se eu seguro, digamos, eu pego um bloquinho e aperto ele na parede. Estou segurando. Eu estou fazendo uma força na parede, que é uma força de compressão, e a parede está me respondendo com uma força normal. Então, o que é força normal? É uma força de reação da superfície ao ser comprimida, ou seja, ao receber uma força sobre ela. Como é as características dessa normal? Sempre ela tem o mesmo módulo da compressão, então se eu comprimo ela com 10 newtons, ela me responde com 10 newtons. Ela tem a mesma direção dessa força de compressão e ela tem o sentido oposto. Ela é perpendicular à trajetória e aponta para fora. A trajetória não, desculpa, a superfície e aponta para fora. Olha nesse caso aqui, ó, uma superfície inclinada. O peso está para baixo, como sempre, ó. O peso sempre puxa para baixo. Ou seja, o peso sempre está puxando para o centro da Terra. O sentido do peso aí não muda. Se a gente está aqui, ó, o peso está puxando para baixo. E a normal, olha, perpendicular à superfície. A superfície está troncha, então faz um ângulo de 90 graus e a normal ela é perpendicular. João, tem alguma fórmula para eu calcular a normal? Não, 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 não. Cada questão tu vai ter uma situação diferente. Numa situação dessa, por exemplo, você calcula o peso e a normal vai ser igual ao peso, em módulo, tá? O mesmo módulo vai ser igual ao peso. Numa situação dessa, tu vai ter uma força sendo aplicada. A normal vai ser igual a essa força que tu vai calcular. Numa situação dessa daqui que a gente vai abordar, que é a situação de plano inclinado, o peso está para baixo, mas eu posso decompor em duas direções. Tu vai ter um Px e um Py. A normal vai ser igual a componente do peso nessa direção. A gente vai falar disso. Ó. Vamos aprofundar nessa ideia de plano inclinado. Plano inclinado é um problema muito comum na física, tá? Não deixe de se hidratar. Ó. Sempre assistindo minha aula com um garrafão d'água. Porque tem que se hidratar sempre, principalmente nesse calor. Vê só. Qual é o problema de plano inclinado? No plano inclinado, como o próprio nome já diz, eu tenho um corpo sobre uma rampa. A rampa não está na horizontal, não está na vertical, ela é inclinada. Massa. Ela tem um ângulo de inclinação que vai ser super importante, que é esse ângulo aqui, θ. E se eu fizer o diagrama de forças, o que é diagrama de força? É eu isolar o corpo e desenhar todas as forças que atuam sobre ele. Fazer isso é essencial para a resolução de um problema de dinâmica. Sempre que tu pegar um problema de dinâmica dos corpos, trabalha essa questão de fazer diagrama de forças. Se teu diagrama de forças está bem feito, tu tá com 80% da questão resolvida, tá? Então olha lá. Qual é o meu diagrama de forças aqui? Eu tenho o peso para baixo, beleza? Peso para baixo. Normal, perpendicular à superfície. Eu só tenho essas duas forças. Peso e normal. João, e o que é essas duas setinhas aqui? O que é que a gente vai fazer? Eu sempre mostro para vocês, lá em lançamento oblíquo, por exemplo, a gente tinha um lançamento que era troncho, ele era oblíquo, e a gente ia decompor aquele vetor na horizontal e vertical. A gente achava componentes nos eixos que nós queríamos. Quando o plano está inclinado, o melhor eixo para se escolher é esse, olha. X vai ser na direção do plano, inclinado, tá vendo? Y vai ser perpendicular ao plano. Então eu tenho que minha força normal está no eixo Y e o meu peso está troncho, ó, com um ângulozinho θ. Esse ângulo θ é o mesmo da rampa. Então eu vou decompor. Meu peso tem uma componente PY no eixo Y e tem uma componente PX, que é na direção da trajetória que o corpo está fazendo. Então olha como vai ser os problemas de plano inclinado. A tua normal vai ser PY. Então se tu quer calcular a normal, tu vai calcular o peso. E para achar PY e PX tem a ver com o ângulo daqui da inclinação, tá? Tem a ver com cosseno e seno. Eu vou mostrar isso melhor para vocês. Então, olha, se um problema de plano inclinado te pede normal, tu acha a componente Y do peso e a normal vai ser igual a ele, ó. Mesma direção e estão se cancelando. Se ele quer saber a aceleração que o corpo está descendo, por exemplo, aqui a gente está falando de um plano sem atrito, beleza? Na segunda aula a respeito de tipos de forças, a gente vai falar da força de atrito e da força centrípeta. Mas nessa aula a gente não vai entrar ainda no atrito.
Porque o atrito ele é muito específico e ele tem coisas muito importantes a serem tratadas. Então, olha, num plano inclinado sem atrito, um corpo está descendo ali, ele está descendo essa rampa. A força resultante sobre ele, para descer, é Px. Então, se tu quer a aceleração do corpo, força resultante, massa vezes aceleração. Px, que é a força resultante, vai ser a massa vezes a aceleração. Então, tudo que tu pode resolver de plano inclinado, desse jeitinho. Vamos descrever melhor essas componentes Px e Py? Então, olha o desenho que a gente tem, tá? Tem o peso para baixo, Py na mesma direção da normal e Px. Perceba que eu posso fechar um triângulo retângulo, olha. P vai ser a hipotenusa, P é a hipotenusa, Py é o cateto, Px vai ser a tampa aqui do triângulo. E o ângulo de θ, que está aqui em cima, é o ângulo de inclinação da rampa. Tranquilo? Olha, Px está do outro lado, olha. Sem ângulo, então eu relaciono com o seno e hipotenusa. Px está sem o ângulo. Px é peso vezes o seno do ângulo. Beleza? João, como é que eu lembro? Lembra disso, olha. Sem ângulo, está do outro lado. Py é com ângulo, olha. Está do ladinho do ângulo. Se é com ângulo, cosseno. Se é sem ângulo, seno. É sempre bom lembrar. Então, olha, Px vai ser a hipotenusa vezes o seno de θ. Px é P seno de θ. Porque Px, ó, sem ângulo. P seno de θ. Py vai ser P cosseno de θ. Então, ó, lembra que peso é massa vezes gravidade. Então, a questão vai te dar a massa e geralmente é na Terra. Tu usa gravidade igual a 10. Tranquilão. Então, olha, se um problema de plano inclinado te pedir uma normal, tu calcula o peso e multiplica pelo cosseno de θ. Porque a normal é o Py. Se uma questão de plano inclinado, sem atritos, sem forças ou coisa do tipo, ele quer saber qual é a aceleração que esse cara está descendo, tu calcula o Px. Px é força resultante. E força resultante, massa vezes aceleração. Teus problemas estão resolvidos, tá? Mais na frente, na próxima aula, que a gente aprender atrito, esse problema ele pode se diversificar, porque esse plano pode ter atrito. Então, tu vai ter uma força puxando o cara para baixo e um atrito fazendo resistência a essa descida. Então, tu vai ter um cabo de guerra. Quem ganha? Px ou atrito? Então, tu vai fazer essas continhas, mas não é nada de outro mundo, beleza? Então, olha, vimos força-peso. Força-peso é uma interação gravitacional. Vimos força normal. Normal é uma resposta, uma reação de uma superfície ao ser comprimida. Ou seja, ao agir uma força sobre ela, ela responde, sempre perpendicular à superfície, apontando para fora dela. A gente viu plano inclinado e agora a gente vai falar sobre força de tensão ou tração, tá? Força de tensão ou tração está relacionado a cordas, cabos ou correntes. Então, olha, eu tenho um exemplo do guindaste. Eu tenho uma força peso puxando essa bolinha para baixo, concorda comigo? Ó, tem um peso, mas essa bolinha não está caindo. Por que ela não está caindo? Porque tem uma força aqui da corda prendendo. Essa força na corda é chamada de tensão na corda ou tração na corda. João, tem alguma fórmula disso? Tem não, tá? Isso é só uma questão conceitual. Algumas questões vão te pedir a força de tensão ou tração. Tu vai resolver esses problemas fazendo o diagrama de forças. Então, olha, qual é o diagrama de forças, por exemplo, dessa bolinha? Se a gente fosse fazer o diagrama de forças. Eu tenho peso para baixo, tração para cima. Digamos que a questão nos diz que ela está caindo com a aceleração de 2, por exemplo. Então, tu vai calcular a força resultante, né? Peso menos tração. É a força resultante. Ó. Resultante é a soma vetorial. Peso puxa para um lado, tração para o outro. Então, tu vai ter força resultante é massa vezes aceleração. Tu sabe calcular o peso, então tu acha a tração. Percebe que tração não tem fórmula para calcular a tração nesses nossos problemas aqui. É sempre uma resposta do sistema. Então, tu monta o teu sisteminha de diagrama de forças, resolve lá o que tu consegue, a tração vai ser tua incógnita. No final, tu acha o valor dessa tração, beleza? Então, tração nada mais é do que uma força exercida por um cabo, uma corrente ou uma corda, beleza? São forças em cordas em geral. Aqui, por exemplo, né, tu quer levantar uma massa através de uma polia, que é o que a gente vai tratar no próximo tópico, tu aplica uma força. Mas tu não está aplicando uma força direto na caixa, tu não está pegando a caixa e levantando. Tu está puxando um cabo. Então, esse cabo está tendo uma força de tração em puxar essa massa, beleza? Então, o que é força de tração ou tensão? Quando eu ou o Miguel estiver dando aula para vocês ouvem força de tensão, força de tração. Lembra que é uma força de uma corda, é uma força exercida numa corda,
beleza? Vamos falar aí de força elástica e a gente vai falar de polias também para encerrar essa primeira aula sobre tipos de forças, beleza? Olha, a gente falou de peso normal. Vê só, vou ser bem sincero para vocês. Peso normal e tração é tranquilo. Peso é massa vezes gravidade. Normal não tem fórmula. Tração não tem fórmula. É só você saber o que é. A força normal é uma força de resposta de uma superfície, beleza? Então, olha, tem a normal lá, eu botei algo em cima da superfície vai responder com a força normal. Só isso. Tração ou tensão é uma força numa corda. Então, percebe que a parte até agora que é mais trabalhosa para você estudar, plano inclinado. Vamos entrar em força elástica? Força elástica também é um conteúdo que tu precisa estudar. Quando tu pega uma mola, por exemplo, tu tem uma mola lá em repouso, paradinha, e tu espreme essa mola, olha aqui na figura. Eu tenho um sistema em equilíbrio, eu fui comprimir essa mola, tá? Digamos que a mola tinha 10 centímetros e eu espremi ela para ela ter 5. Percebe que teve uma deformação, teve um ΔX aí, que é a minha deformação da mola. Se ela tinha 10 e eu espremi 5, espremi até chegar em 5, a deformação foi de 5 centímetros. Se a mola tinha 10 centímetros e eu espremi ela até chegar em 3, a deformação foi de 7 centímetros. Percebe isso, tá? Então, deformo essa mola e eu solto. Tu percebe que quando eu soltar, ela vai empurrar o que tiver na frente. A mesma coisa acontece em vez de comprimir, eu estender. Se eu estendo a mola e solto, ela vai ter uma força contrária aí, puxando esse objeto de volta. Olha aqui, ó. Se eu espremo a mola, surge uma força elástica para lá. Se eu estendo essa mola, se eu alongo ela, então vai surgir uma força elástica em sentido oposto. Quem vai enunciar essa força elástica, como ela é calculada, é um carinha chamado Hooke. Se você assistiu minha aula sobre leis de Newton, eu fiz até uma live no Instagram, eu disse a vocês que na época lá, Newton e o Hooke, eles eram contemporâneos. O Hooke, ele era presidente da Royal Society, que era a sociedade topíssima das ciências da época. E o Newton e o Hooke, eles se odiavam. Os caras eram pega pra capar, era um odiava o outro. O Newton dizia que o Hooke era um lixo, o Hooke dizia que Newton não prestava, o Hooke dizia, Newton, você é um burro, isso que você está estudando de óptica é tudo errado. Então, o Hooke e o Newton, eles viviam se pegando no cacete. O Hooke, ele foi um dos primeiros caras a trabalhar na tecnologia de microscópio. Se eu não me engano, ele conseguiu tirar foto até de um olho de mosca, bem com alta resolução, bem bonitinho. O Hooke era um grande cientista, o Newton também, mas os dois viviam tretando. Então, o Hooke aqui enuncia a lei que é chamada lei de Hooke, onde ele fala como se calcular uma força elástica. Pode ser tanto numa mola, quanto num elástico mesmo, tá? Tá ligado aqueles elásticos de academia? Aquilo ali tem uma força elástica. Quando tu prende um elástico e tu tá puxando, por exemplo, malhando bíceps, tu tá fazendo uma força para resistir à força elástica. Então ali tu tá malhando, quem tá te ajudando não é o peso de um objeto. Quando tu malha com anilhas, tu tá levantando um peso. Tu tá fazendo uma força contrária ao peso. Já quando tu tá com os elásticos, tu tá fazendo uma força contrária à força elástica daquele material. Então, olha, o Hooke disse, a força elástica, ela é menos uma constante vezes a deformação da mola. Primeira coisa que você tem que entender, por que esse sinal de menos? Perceba que eu estou usando uma notação vetorial. Esse menos só me fala o sinal no sentido de qual é o sentido do vetor. Percebe que a força elástica ela é contrária à deformação. A gente diz que ela é uma força de resistência. Percebe? Se eu puxo uma mola, a força é contrária, a força quer voltar, é uma força de restituição. Se eu comprimo a mola, ela quer estender. A força elástica ela é contrária à sua elongação. Se eu expando, ela quer voltar. Se eu aperto, ela quer ir no outro sentido. Por isso tem esse sinal de menos, porque a deformação é no sentido e a força é de restituição. Ela quer voltar para o equilíbrio. Então, olha, nas tuas contas, quando tu quiser achar o valor, esse sinal não importa. Quanto que é o módulo, esse sinal não importa. Esse sinal só está me dizendo que é uma força de restituição. Ela é contrária à deformação, porque a mola não quer ser deformada. A gente deforma ela, ela quer voltar para o seu estado inicial. Quem é essa bendita constante? Essa constante aí é a constante de elasticidade da mola. Ou seja, ela vai me dizer quanto de força eu preciso fazer
para deformar essa mola. Tem mola que é mais dura, por exemplo, aquelas molas de amortecedor de carro. Tu tem que fazer muitos newtons de força para deformar 1 metro daquela mola. Tem molas que são mais faceizinhas de você alongar. Por exemplo, a mola de caneta. Tu puxa ela e ela vai. Então a constante elástica daquela mola é mais baixa. Tu faz menos força para esticar. A mola que é mais dura, tu faz mais força para esticar. Então a constante me dá um valor em newton por metro. Quantos newtons eu faço para elongar uma mola em certa quantidade de metros, beleza? Então a constante elástica me diz quanta força eu faço para esticar uma mola. Então, como eu calculo a força elástica? É a constante da mola vezes a deformação. Quanto mais eu deformo, mais força essa mola faz para voltar, beleza? Aqui tem uma coisa específica que eu quero te dar um bizu, tá? Eu sempre gosto de dizer, olha, que eu gosto de formar meus alunos para eles estarem prontos para o vestibular, mas eu também quero que eles saibam em questão de conhecimento. Eu quero que você saiba física, tá ligado? É um conhecimento para você ser uma pessoa com mais cultura a respeito de ciência. É claro que tem um certo limite onde você vai puxar a mola e ela perde suas características. Tem uma deformação chamada deformação crítica. Se você já brincou com mola de caneta, você já viu isso. Você puxa ela, ela volta. Você puxa ela, ela volta. Mas se você puxa muito, ela não volta mais. Ela fica alargada e não consegue voltar. Ela perde suas propriedades elásticas. Essa deformação aí é a deformação crítica. É o ponto no qual, se você passa essa barreira, a mola vai perder suas características de elasticidade. Beleza? Então, ó, lei de Hooke, constante da mola vezes deformação. Isso vai me dar a força elástica. Uma coisinha que eu quero que você saiba, tá? Às vezes, esse sisteminha aqui tá um sisteminha chamado massa-mola. Por quê? Tu tem uma massa e uma mola, então é massa-mola. Mas tu poderia ter mais de uma mola. Isso é o que a gente chama de associação, tá? Então, quando tu tem associação de molas, tu vai fazer o seguinte. Tu vai substituir essas molas todas por uma mola equivalente. Por uma mola equivalente. Então, como é isso? Então, o primeiro caso é o que a gente chama de em série. Tem uma mola em série com a outra. Uma mola tem uma constante elástica K1, a outra tem uma constante K2. Para resolver, tu vai fazer um sistema análogo, que é um sistema com mesmas propriedades, só que em vez de duas molas, eu vou considerar que essas duas são uma mola equivalente. Essa mola equivalente vai ter uma constante equivalente. Como é que a gente calcula? Quando é em série, a equação é essa, olha. 1 sobre a constante equivalente vai ser 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Se tivesse 3 molas, 1 sobre K3, 1 sobre K4 e assim por diante, beleza? A gente calcula desse jeito. Se as constantes forem iguais, por exemplo, 2 molas de constante K, tu vai ter que a constante equivalente vai ser K dividido pelo número de molas. Isso é até bem parecido com aquelas malícias que a gente estuda de resistor em série em paralelo. Só que aqui é meio trocado, beleza? Então toma cuidado. Então, quando a associação de molas é em série, a minha mola equivalente tem uma constante que é igual, tipo, o inverso dessa constante é igual à soma dos inversos de cada constante. Quando é em paralelo, a constante equivalente é a soma das duas. Percebe que em paralelo a constante aumenta. Claro que aumenta, ferinha. Por que aumenta? Porque eu tenho mais molas prendendo esse cara na parede. Então, quando eu vou puxar, eu tenho que fazer mais força. Então, a constante equivalente é a primeira mais a segunda. Então, toma cuidado com isso, beleza? Para a gente encerrar, eu quero falar de uma aplicação super útil, que é a aplicação de polias, tá? Polias ou roldanas, é a mesma coisa. Tem dois tipos de polias. As polias fixas e as polias móveis, beleza? Polia fixa, olha, é essa daqui. Ela é presa num teto ou numa plataforma, então percebe isso. A polia fixa, ela está presa numa plataforma. Ela não serve para me ajudar na questão de fazer menos força para puxar uma massa. A polia fixa só serve para eu alterar o sentido da força que eu faço. Imagina o seguinte, é mais fácil eu me abaixar para levantar uma caixa ou é mais fácil eu ter um sisteminha que eu boto uma corda, uma polia fixa e eu só puxo a corda? É mais fácil só puxar a corda. Não é que eu vou fazer menos força. Não vou fazer menos força. Não vou fazer.
Só muda que em vez de eu estar puxando para cima, eu puxo para baixo. Só muda o sentido da força que eu aplico. Mas o valor da força não se altera. Só muda o sentido. Esse é o papel da polia fixa. A polia móvel, percebe, ela está presa aqui nas cordas. Mas ela é móvel. A partir do momento que tu puxa aqui, ela vai subindo. Então ela se mexe. Essa polia móvel, ela reduz a força que você faz. Como assim, João? Imagina aqui que eu tenho uma força peso para levantar. Digamos que esse peso é 10. Quando eu boto uma polia móvel, essa força vai se dividir entre os cabos da polia. É como se eu tivesse 5 newtons sendo puxados aqui, que a força que está fazendo é o teto, e 5 newtons vai pela outra corda que tu vai puxar. Então percebe, em vez de tu puxar 10, em vez de tu fazer uma força de 10 newtons, tu faz uma força de 5 newtons. Então isso é muito útil. Você vê muito em construção civil. Construção civil você tem aqueles sistemas para levantar cimento e tudo mais, que é uma associação de polias. Quando a gente junta muitas dessas, a gente tem um sistema. Olha aí o que eu disse. Quando eu tenho só uma polia fixa, 100 newtons, olha, 100 newtons, eu estou puxando 100 newtons. Só muda que eu estou puxando em outro sentido, é mais confortável para minha coluna de véio, por exemplo. Mas quando eu tenho uma polia móvel, olha, 100 newtons, vai 50 para um lado, 50 para o outro. Esse 50, ó, passei por uma fixa e estou puxando. Aqui em cima está segurando tudo. Quem vai fazer essa força de segurar tudo é o teto. Então, em vez de eu fazer 100 newtons, eu estou fazendo 50. Percebe que a polia móvel ela me ajuda a fazer menos força. Olha aí. Essa associação é o que a gente chama de talha exponencial. Então, por que é chamada talha exponencial? Porque para cada polia móvel, eu vou dividir a força que eu faço por 2. Então, imagina que aqui eu tenho uma força de 8 newtons. 8 newtons. Primeira polia, ó, divide 4 e 4. Segunda polia, 2 e 2. Terceira polia, 1 e 1. Então, no final, olha, puxei só 1 newton. Percebe que aqui eu tinha 8 newtons, mas quando eu puxei, eu só fiz a força de 1 newton. Para cada polia, eu reduzo pela metade. Então, numa talha exponencial, a força que eu faço é o peso aqui embaixo, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias. Quando n é 1, eu divido por 2. 2 elevado a 1 dá 2. Quando eu tenho 2 polias, olha, eu divido por 4, porque eu estou dividindo por 2 ao quadrado. Quando eu tenho 3 polias, eu divido minha força por 8, porque 2 elevado a 3 dá 8. É o exemplo aqui, olha, eu tenho 3 polias, aqui eu tinha 8 newtons e eu apliquei só 1. Então, vê, qual é a força que eu faço? 8 dividido por 2 a terceira. 2 a terceira é 8. 8 dividido por 8, 1. Então, percebe que o sistema de talha exponencial é muito útil para você levantar grandes massas fazendo pouca força. João, nem tudo na vida é tão fácil. Deve ter uma desvantagem. Tem uma desvantagem, que é o seguinte. Quando você bota muitas polias dessa, você precisa de muito espaço para alocar elas. Porque senão você vai subindo, uma vai acabar batendo na outra e dá uma confusão da bexiga. Então, a desvantagem aí é uma desvantagem mecânica. Questão de como organizar para não ficar uma batendo na outra e você conseguir subir uma certa altura. Porém, é super útil, tá? Vê só, nossa aula chegou no fim por aqui, beleza? Nossa aula se encerra, tá aí o nosso último quadro que encerrou o slide. Revisem os conteúdos, principalmente o de força elástica, o de plano inclinado e o de roldanas, tá? Esses caras exigem uma maior resolução de questões. O quanto antes, eu vou jogar uma lista de exercícios sobre isso lá no Google Class de vocês, tá? Tô com saudade de estar com vocês em sala de aula. Amo vocês e fui, pessoal!